Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Quero agradecer a presença de todos aqui na Câmara Municipal nessa noite e declaro aberta a presente audiência pública. Quero convidar para que ocupem lugares nesta mesa o vereador Paulo Renato, que vai presidir o encontro, por gentileza. O senhor Guilherme Bolini Policarpo, procurador da Prefeitura Municipal. E o senhor Rodrigo Luiz Gomes Fumes, secretário adjunto de Assuntos do Transporte Coletivo. Quero agradecer a presença dos vereadores Jamila, Cula, Carlos Trigo e Carreira e justificar as ausências dos vereadores Zé Fernandes e Alessandra Luquezzi, que tinham assumido os compromissos profissionais anteriores. Nosso encontro tem a finalidade de debater o projeto de lei 62 de 2018, que tramita nesta casa e que dispõe sobre o serviço remunerado para transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou plataformas tecnológicas ligadas à rede mundial de computadores. O trabalho desta noite serão conduzidos pelo vereador Paulo Renato e quero informar aos presentes que a transmissão desta audiência pela TV Câmara será suspensa no horário destinado à propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento ao que dispõe a lei eleitoral. Pela internet, não haverá nenhum tipo de interrupção na transmissão. Neste momento, nós vamos apresentar as regras que nortearão os trabalhos através de um vídeo que vai ser veiculado aqui pela TV Câmara e logo após o vídeo, os trabalhos já serão conduzidos pelo vereador Paulo Renato. Por favor, presidente. Começa agora a audiência pública na Câmara Municipal de Botucatu. Atenção às orientações gerais, de acordo com o regimento interno da Casa. A duração máxima da audiência é de 2 horas. Inicialmente, o assunto será exposto por convidados e depois passaremos para o debate. Na fase de debate, vereadores e público poderão se manifestar alternadamente, respeitando o tema da audiência. Indique a algum membro da mesa que deseja se inscrever para falar ao microfone. O tempo máximo para cada manifestação é de 3 minutos. Quando chegar a sua vez, identifique-se. Lembre-se, a audiência está sendo transmitida ao vivo. Participe e boa audiência. Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, boa noite. Para que possamos ter mesmo um bom evento, lembro a todos que, considerando o disposto na legislação eleitoral e observando o ato da mesa número 10 de 12 de julho de 2018, é proibida qualquer forma ou modalidade de propaganda eleitoral durante as sessões e eventos na sede do Poder Legislativo, bem como a divulgação por meio da TV Câmara, Facebook, site de matérias, programas que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral ou que, direto ou indiretamente, possa vir beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, coligação ou partido político. No caso das sessões e reuniões ao vivo no plenário, de acordo com o que acontecerá nessa noite, não será permitida a livre expressão de parlamentares ao público. No entanto, se houver pronunciamento ou teor eleitoral, o orador parlamentar não será considerado responsável pelo ato de manifestação e será excluído da grade de reprises. Contamos com a colaboração de todos para que a nossa audiência transcorra na forma mais tranquila e atinja os resultados propostos. Inicialmente, quero novamente cumprimentar a todos, depois das formas protocolares aqui da Câmara. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que se fazem presente aqui, de todas as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Cumprimentar os colegas vereadores, vereador Abelardo, vereador Carreira, vereador Cula, vereador Trigo, presidente dessa casa, vereador Isaías Colino. Também quero cumprimentar o nosso secretário adjunto de trânsito, Rodrigo Fumes, também o doutor Guilherme, que se faz presente aqui, o nosso procurador da Prefeitura, para que a gente possa dar início à nossa audiência pública. A audiência tem o objetivo para que a gente possa discutir, ampliar, na verdade, as discussões do projeto 62, que trata da regulamentação dos aplicativos de transporte individual aqui na nossa cidade. Então, os senhores e senhoras que se fazem presente aqui hoje, têm a oportunidade de debater, de buscar esclarecimento, para que a gente possa tornar esse projeto mais amplo, para que a gente possa contemplar
todos os anseios, seja dos operadores, dos usuários, de taxistas, uberistas, de outros aplicativos que possam vir operar aqui na cidade. Então, esse é um momento crucial para que a gente possa tornar essa discussão ampla e eficaz, com o objetivo de trazer essa nova modalidade de transporte que já se tornou realidade em Botucatu, para que a gente possa dar segurança para o usuário, para que a gente possa trazer regulamentação, regulação de tudo aquilo que é importante nesse projeto de lei. E para que a gente possa dar encaminhamento e andamento e esclarecimento maior, para que a gente possa nortear a todos, eu quero nesse momento passar a palavra ao nosso secretário adjunto de mobilidade, Rodrigo Fumes, para que possa fazer a sua explanação inicial e depois a gente dá a sequência protocolar na nossa audiência pública. Muito obrigado. Rodrigo, a palavra é sua. Boa noite, nobre vereador. Agradecer e cumprimentar a presença, agradecer aos demais vereadores, o Dr. Guilherme também que está aqui conosco, agradecer a presença de todos de vocês e, antes de mais nada, me desculpar pelo atraso. Eu estava em São Paulo hoje, fui participar de um evento nacional sobre cidades inteligentes, Connected Smart Cities, e no parte da tarde era justamente sobre a questão de mobilidade, então eu tinha a necessidade de permanecer ainda na parte da tarde em São Paulo. Acabei saindo adiantado, mas infelizmente nem tudo é programado em São Paulo, ainda mais numa tarde chuvosa. Enfim, gostaria de dar seguimento citando que já existe, então, como a maioria dos senhores já devem ter conhecimento, a questão da legislação federal que permite a questão do transporte por aplicativos, né? Então, a Lei 13.640 de março, ela já faz esse norte quanto a essa questão do aplicativo e transfere para o município a questão da regulamentação, as formas, os usos. Alguns municípios já fizeram esse tipo de regulamentação, até o município de Campinas, que foi um dos municípios que a gente consultou. A gente tem um contato muito forte com a INDEC lá em Campinas. Eu já fiz um curso bem grande lá, bem extensivo, então a gente acabou tendo uma amizade com o pessoal de lá e um acesso nessas questões. Então foi bem debatida essa questão lá de Campinas e até foi um material bem robusto para a gente poder trabalhar nesse projeto aqui para a nossa cidade. Dando seguimento na apresentação, então a gente só transcreveu, na verdade, o conteúdo do projeto de lei, que visa justamente essa questão de disciplinar, né? Então, a questão sobre o serviço remunerado de passageiros via aplicativos, né? Então, esse é o dispositivo desse projeto de lei. Já nessa primeira parte aqui, então, no capítulo 1, já do início, ele trata sobre as questões de o que seria o serviço, como funcionaria, o que é a função baseada através da plataforma via computador, via aplicativo. Depois a gente transcreve na parte do parágrafo do artigo 2º sobre a questão da prestação do serviço. Então, é baseado na lei federal. A lei federal, ela já traz algumas delimitações no tocante a questão do motorista, que ele deve ter a atividade remunerada na sua CNH já constante, a questão do seguro para o veículo. Então, nessa primeira parte aqui do projeto de lei, já no artigo 2º, a partir do inciso 1º, então a gente já cita a questão de possuir a CNH com a atividade remunerada, apresentar também a certidão negativa de distribuição criminal, que também é previsto na legislação federal. Além disso, a vinculação com a empresa prestadora, essa é uma questão bem importante de se ressaltar. Nós tentamos, como município, por diversas vezes, contato com a própria empresa, com a Uber em especial, depois do momento que eles iniciaram em março já as atividades aqui no município, mas não tivemos retorno. Então, a gente deu seguimento nesse tocante. Então, aqui, a questão de apresentar a vinculação com o operador, com o motorista, no caso, apresentar o comprovante de domicílio no município de Botucatu, apresentar também o cadastro dele no municipal de receitas mobiliárias. Dando sequência aqui, então, seria a questão da autorização, né? Então, seria emitido um certificado de autorização para esse motorista, que deveria também cumprir, a partir do artigo 5º, então, os requisitos do veículo, né?
Então, a gente teria a especificação de pertencer à categoria particular ou aluguel, pertencer à pessoa física autorizada ou ser objeto de arrendamento mercantil ou comodato ou locação realizada por esse, desde que devidamente comprovada, que hoje é muito simples esse tipo de comprovação. A idade máxima dos veículos também, então, a ideia no projeto seria de 8 anos para veículos movidos a gasolina, etanol e combustíveis fósseis, e também para 8 anos no caso de veículos que possuam qualquer tipo de adaptação, sejam híbridos, elétricos ou de outra tecnologia. Ser licenciado no município de Botucatu, e também obedecer quanto ao limite da capacidade de passageiros, né? Então, seria limitando a 7 passageiros, incluindo o condutor do veículo. A questão no artigo 6º, quanto a aquele seguro de acidentes pessoais e o próprio DPVAT, e também no artigo 8º, no artigo 7º, sobre a questão de afixar em local visível, então, esse certificado de autorização. Então, esse certificado emitido pela prefeitura, no caso, ele teria que estar disponível na parte interna do veículo, com todas as informações desse motorista. No artigo 8º, a partir do inciso 1º, então, no tocante às empresas operadoras desse tipo de serviço, então, ser pessoa jurídica organizada especificamente para a finalidade prevista no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, apresentar a prova de inscrição regular no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, comprovar a constituição, a regular constituição perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, apresentar também o comprovante de inscrição no Cadastro Municipal de Receitas de Botucatu, apresentar a prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS, INSS e Trabalhista. Então, são certidões e documentações pertinentes, e apresentar a declaração a declaração sobre penas da lei, de que no município de Botucatu apenas irá admitir como prestadores dos serviços os detentores daquele certificado de autorização que eu havia mencionado. No artigo 9º, sobre a prestação do serviço, quanto à questão dos preços que são definidos pelas operadoras nessa situação, o cadastro também será dotado dos prestadores dos cadastrados, devendo dar ampla publicidade sobre os valores de forma clara e acessível a todos os passageiros no aplicativo e nas plataformas digitais. O prazo máximo da vigência da operação será de 12 meses, então, sendo anualmente renovada com antecedência de 1 mês. No tocante às obrigações, então, no artigo 11º, são obrigações das pessoas físicas que realizam transporte individual de passageiros e que trata a presente lei, não utilizar de qualquer modo os pontos e as vagas destinadas aos serviços de táxis ou paradas do sistema de transporte coletivo no município, não atender os chamados dos passageiros sendo realizado de forma direta na via pública, utilizar a identificação no veículo conforme consta no artigo 8º da lei, que seria na parte visível interna do veículo, portando o certificado também de autorização. Comunicar imediatamente ao Departamento de Engenharia de Tráfego qualquer mudança de seus dados cadastrais ou do próprio veículo, e também apresentar documentos da fiscalização sempre que forem exigidos, realizar anualmente a renovação desse certificado de autorização. Então, esse certificado seria como o alvará, ele seria anualmente renovado. No artigo 12º, então, são deveres das empresas prestadoras do serviço de intermediação prestar informações relativas aos seus prestadores de serviços, quando for solicitada, manter atualizados os dados cadastrais, comunicar imediatamente ao Departamento de Engenharia de Tráfego qualquer mudança dos dados cadastrais do prestador de serviço ou dos veículos, não permitir a prestação de serviço por motorista que não possua o certificado de autorização, emitir recibo eletrônico para o usuário que contém as seguintes informações: a origem e o destino da viagem, o tempo total e a distância da viagem, o mapa do trajeto percorrido conforme o sistema georreferenciado, especificações dos itens do preço total pago e identificação do condutor.
apresentar até o 5º dia útil de cada mês a relação de veículos que efetivamente prestaram atividade no mês imediatamente anterior, realizar anualmente a renovação da sua autorização de operação, assim como o certificado de operação de cada motorista, de cada operador, emitir a nota fiscal eletrônica de serviços, então, para a prestação de serviços, bem como cumprir as demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária do município. Realizar o pagamento integral e atualizado do ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e demais acréscimos legais no previsto dos termos da Lei 2.405. Aqui, então, já partindo para o próximo capítulo das sanções administrativas, então, no tocante às obrigações estipuladas, no caso de descumprimento, então, é previsto a advertência e a multa, que varia de R$ 400 a R$ 2.000 para a pessoa física autorizada e de R$ 3.400 a R$ 100.000 aplicável à empresa operadora. A suspensão da autorização também para prestação de serviço ou para operação por até 90 dias e a cassação da autorização para prestação de serviço ou para operação, que seria nesse slide. No 14º artigo, o não cumprimento das penalidades pecuniárias implicará a suspensão automática da autorização para a prestação de serviço ou para operação até o adimplemento. No 15º, a pessoa física e a empresa operadora, a empresa prestadora de serviços de intermediação, punida com a pena de cassação, não será concedida nova autorização ou autorização de operação pelo período de 5 anos. Essa pena de cassação, então, ela é aplicada por meio de publicação de resolução do Departamento de Engenharia de Tráfego no próprio semanário do município. E após a execução de um processo administrativo, sendo que as demais penalidades são aplicadas diretamente pelo próprio departamento mediante uma notificação. Os recursos em face da aplicação de quaisquer penas previstas nessa lei serão dirigidos à Autoridade de Trânsito Municipal por meio de processo administrativo a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Botucatu em até 15 dias após a notificação, bem semelhante ao caso das infrações de trânsito. Salvo no caso da aplicação de penalidade de cassação, os recursos administrativos não terão efeito suspensivo. Aqui já citando sobre o certificado de autorização e autorização de operação, serão revogados de imediato na hipótese de inexecução total ou parcial da atualização cadastral a ser efetuada conforme estabelecido na presente lei, sem prejuízo das aplicações das sanções previstas para possível cometimento de infração. O exercício da atividade aqui descrita, sem a devida autorização, será considerado como transporte clandestino e implicará na apreensão do veículo e aplicação de multa, conforme o artigo 56. No parágrafo único, a liberação do veículo apreendido somente será autorizada mediante requerimento do interessado, acompanhado de comprovante da propriedade do veículo, ou, no caso, a documentação que seja relacionada, comprovante do recolhimento da multa descrita no caput e despesas de guincho e estadia, além de outras multas vencidas. Seria essa, em suma, o projeto de lei apresentado. Seguimos agora. Agradeço ao nosso secretário adjunto de Trânsito, Rodrigo Fumes, pela explanação. Passo a palavra ao Dr. Guilherme, nosso procurador. Se quiser fazer alguma consideração inicial, doutor, fique à vontade, ou o senhor que preferir apenas para as respostas diretas que forem técnicas. Já esclareceu o aspecto legal? Como o senhor preferir. Ok. Nesse momento, eu passo a palavra às pessoas que se fazem aqui presente, do público presente, para que formulem as suas questões, né? Nós vamos funcionar dessa forma só para esclarecer a todos os presentes, né? Eu vou passar a palavra para vocês nesse momento. Quem tiver algum questionamento ou queira formular alguma ideia, terá 3 minutos para poder fazer a formulação do seu questionamento,
para quem desejar, seja para os vereadores, para o secretário ou para o procurador. É importante avisar os senhores e as senhoras para que não deixem de perguntar ou que deixem para o final de formular os seus questionamentos, porque nós temos exatamente 2 horas de audiência pública e esse tempo é regimental. Nós temos que encerrar essa audiência exatamente às 21h20. Então não deixe o questionamento para o final, porque pode ser que a gente não consiga, em função do tempo, não responder os questionamentos dos senhores. Quem quiser formular a pergunta, só sinalizar para o vereador Isaías Colino, né, e a gente já dá início aos questionamentos. Não havendo questionamentos, eu vou devolver a palavra. Nenhum questionamento, nenhuma dúvida com relação ao projeto de lei? Não havendo, eu passo a palavra aos vereadores. Quem quer fazer uso da palavra? Primeiro vereador inscrito, vereador Abelardo. Primeiramente, a gente agradece aí tanto o pessoal de Uber quanto também o pessoal aí de táxi, mototáxi também presente, a presença do Rodrigo, procurador, Isaías, todos aí. Rodrigo, diretamente, eu tenho recebido, até tenho fotos, de cartões que são entregues. A pessoa, por exemplo, trabalha com Uber, ela pode entregar um cartão e ser chamado através do cartão, aquele cartão de visita, quem trabalha com Uber? Não, até tem aquela questão que eu frisei do acionamento na via pública, da pessoa inclusive fazer o chamamento do motorista pela própria via, né? Do artigo 11, né? Isso. Do artigo 11, o segundo. No caso, for comprovado a pessoa que entrega um cartão e esse cartão chegar à prefeitura, olha, esse cartão a pessoa me entregou, ele já vai ser automaticamente punido pelo cartão? As sanções, nós vamos ter que fazer a fiscalização em campo, até por uma questão de legalidade, o simples ato daquela publicidade ali naquele momento não configura. O doutor pode abrir um processo, se quiser complementar. Nesse caso, se isso chegar ao conhecimento do departamento responsável, que é o de engenharia de tráfego, vai ser instaurado um processo administrativo e, se configurada realmente essa infração, vai ser aplicada a multa cabível. Então, é uma conduta que viola esse artigo 11 e certamente vai ser apurada. Então, por exemplo, a pessoa entregou um cartão, entrega na prefeitura, o departamento responsável liga lá, por exemplo, Abelardo, Uber. Você atende? Eu sou Uber. Então, praticamente, já é um comprovante que ele está infringindo o artigo 11. É isso. Agradeço o vereador Abelardo pela participação. Quero agradecer o nosso secretário de governo, doutor Jonô, que se faz presente aqui, o jornalista Conte Júnior também, que se faz presente, o Matheus Conte, que foi um dos primeiros a cobrar aqui para que a gente pudesse ter o serviço por aplicativo na cidade. Então a gente quer te agradecer, Matheus, pelo apoio, agradecer a sua presença aqui na Câmara. Quero mais uma vez justificar a ausência do vereador José Fernandes, que formulou junto comigo toda essa possibilidade para que a gente tivesse hoje a audiência, que fomos até o prefeito buscando essa regulamentação para que houvesse essa paridade na concorrência entre os aplicativos e também os serviços de táxi aqui em Botucatu. Eu devolvo a palavra mais uma vez ao público presente. Se alguém que queira fazer algum questionamento sobre a legislação, não há inscritos. Não havendo inscritos, eu volto aos vereadores. Eu vou passar a palavra ao vereador Isaías Colino. Obrigado, presidente Paulo Renato. Mais uma vez quero saudar todos os presentes, em especial o Rodrigo e o Guilherme, que são os componentes da nossa mesa. Rodrigo, eu queria aproveitar a sua presença aqui, eu queria dividir só uma questão, a fiscalização, A gente está aqui prevendo, a gente tem uma lei, ao meu ver, uma lei que a princípio acomoda, os interesses dos envolvidos aqui nessa questão. Acho que o vereador Abelardo suscitou uma questão importante a hora que discute essa condição das infrações.
mas a dúvida que eu tenho é como que isso vai acontecer na prática. Como que eu imagino que isso é uma das previsões que estão contidas aqui no artigo 19, onde o Poder Executivo vai regulamentar a lei após a eventual aprovação aqui nesta casa. Mas a dúvida que eu tenho e a pergunta que eu queria trazer para vocês é como que o Poder Executivo está idealizando essa fiscalização, se é a GCM, é exemplo do que acontece com os mototaxistas, se vai ter um departamento para isso, se são os fiscais, enfim, se você puder dividir essa condição com a gente, por favor. Muito obrigado. Boa noite, vereador. A intenção é que seja feita por nós no Departamento de Engenharia de Tráfego. Então, são etapas a serem cumpridas, né? A necessidade dessa vinculação da empresa prestadora do serviço, depois dos operadores também dos serviços. Em Campinas foi assim, em São José dos Campos também foi assim, e depois o acompanhamento, claro, realizando uma operação de rotina, por exemplo, em vias, e acompanhando principalmente terminais, que a gente recebe muito questionamento, terminal rodoviário, por exemplo, que chega o veículo, embarca a pessoa ali naquele espaço. Então, dessa forma, a gente consegue abordar a pessoa naquele momento. E também acompanhamento através das demandas via ouvidoria, via nosso próprio departamento também. Esse é o nosso secretário. Mais uma vez, eu vou questionar o público presente. Me parece que não há tantas dúvidas. Tenho escrito, por favor. Eu peço que você venha até o microfone, se identifique dizendo o seu nome e formule o seu questionamento, por gentileza. Se houver mais algum inscrito, é só sinalizar aqui para o vereador Isaías para que formule o seu questionamento, por favor, fique à vontade. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu queria fazer uma pergunta. Os taxistas, ele pode abaixar o aplicativo da Uber e rodar como Uber? É só esse seu questionamento? Sim. Eu vou passar a pergunta ao nosso secretário, Rodrigo Fumes. Boa noite, Bruno. Até fiz a confirmação aqui com o Dr. Guilherme. No artigo 5º é previsto no inciso 1º pertencer à categoria particular ou aluguel, quanto à questão da categoria do veículo, né? Então, nesse caso, também é permitido. É permitido? Isso. Tá bom, obrigado. Agradeço mais uma vez ao Rodrigo. E nesse momento eu passo a palavra ao vereador Carreira para suas considerações ou questionamento. Fica, por favor, vereador Carreira. Quero cumprimentar o nobre vereador Paulo Renato, que preside esta sessão, nosso presidente Isaías Colino, nosso secretário Rodrigo Fumes, doutor Guilherme, procurador da Prefeitura. Minha pergunta é para esclarecimento. Um taxista pode fazer parte dos dois serviços? Ele pode se cadastrar, fazer como taxista e como Uber? Boa noite. Então, desde que ele cumpra os requisitos que estão previstos nessa lei, que pode vir a ser aprovada, ele vai poder ingressar nessa categoria de serviço particular de transporte individual. Então, é possível desde que ele se sujeite aos requisitos previstos em lei. Eu queria só aproveitar um gancho na fala do vereador Carreira e na fala do Bruno, que dividiu essa condição com a gente. Eu não sei, Rodrigo, se você e o doutor podem contribuir conosco nesse debate, mas eu acho que é importante esclarecer que isso não é uma faculdade da Prefeitura de Botucatu, da lei que a gente está colocando aqui, né? Essa eventual proibição não é a Prefeitura que tem que regular isso é uma regulação de mercado, isso não é uma questão que envolve a Prefeitura. Se vocês puderem, acho que aprofundar um pouco no tema, senão dá a impressão de que a lei vai permitir que o taxista seja uberista e que o uberista seja taxista, e não é. Isso pode acontecer, mas não por culpa das ações da Prefeitura nem da Câmara. Se vocês puderem se aprofundar um pouco no tema, eu acho que essa é uma questão que muitos deles têm dúvidas. Bom, respondendo à pergunta, realmente essa é uma questão de que essa lei ela não está sendo posta em pauta para criar uma reserva de mercado, para criar um setor regulado.
Então, o que ela visa, na verdade, é concretizar uma situação que já é prevista em lei nacional, na lei que institui a Política Nacional de Transportes Urbanos. E acontece que ela visa a permitir a livre iniciativa, a livre concorrência entre os interessados em prestar esse serviço. Consta, inclusive, que não é necessário que exista uma lei municipal regulamentando esse serviço, mas isso é importante para os usuários do serviço, é importante para o poder público, é importante para os prestadores de serviços. Então, é nesse sentido que é regulamentada essa questão do transporte individual de passageiros por aplicativos. Até complementando um pouquinho, vereador Isaías, um dos aplicativos até que já está em operação no município, a origem dele lá atrás vem sendo um aplicativo voltado para taxistas, né? Então, foi uma forma de disponibilizar um serviço no meio eletrônico, numa plataforma. Claro que existem as operadoras, até tem uma operadora no município que já possui o aplicativo próprio, que facilita para o usuário essa questão do transporte, simulando valores de tarifas e tudo mais, mas até a origem desse meio de transporte via aplicativo, um deles, a base inicial veio do transporte via táxi, né? Então depois migrou para esse sistema. E isso tudo só visa trazer uma segurança para o usuário, tendo em vista que ele sabe que aquele motorista está credenciado, que tem um certificado de autorização. Eu falo até por um cenário na própria Argentina. Na Argentina tem muito táxi clandestino na Argentina. Então, se você não pega um táxi que seja regulamentado da cooperativa, que tenha essa identificação no banco de trás, você já sabe que você está num cenário um pouco mais vulnerável, você não sabe a questão de notas falsas, que lá é um problema muito grande. Então, isso tudo visa atingir esses objetivos. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Quero dizer para vocês mais uma vez, esse é o momento da gente poder discutir. Antes de mais nada, quero registrar a presença do vereador Sargento Laudo na audiência. É o momento da gente discutir, né? No final de semana, tanto eu quanto o vereador Zé Fernandes, a gente tratava desse assunto, projeto de lei encaminhado pelo Executivo a essa casa, né? E o prefeito nos tranquilizou, está aqui o secretário, né? E mostra isso, para que nessa discussão, se houvesse, por vontade de vocês, de qualquer classe, né, aquilo que fosse viável, alteração dentro do que é aplicado pela legislação federal, esse é o momento da gente dizer, né? A não ser que se não houver manifestação, a gente vai entender que esse projeto ele está bem montado, que esse projeto agradou a vocês, independente da classe. A gente está aqui para regulamentar mais um serviço para a população e que ele seja bem regulamentado para que ele possa atender vocês que vão trabalhar, os usuários, para que ele possa atender a classe dos taxistas. Eu acho que é o momento da gente congregar aqui e transformar esse projeto em algo que possa ser benéfico para a cidade, né? Para todas as pessoas. Então esse é o momento de tirar a dúvida, de fazer questionamentos. Nós temos um inscrito aqui, por favor, eu peço que você se identifique e faça a formulação da sua pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Pedro Paulo. Eu queria saber respeito a limite de inscrição. Por exemplo, o taxista, se eu não me engano, é uma lei do município que nós temos um número de habitantes por taxista. Assim, eu não sei se antes da liberação ou porque é lei federal, essa autorização para o Uber, ela deve ser igual para a legislação como taxista. A gente tem um limite e se não houver um controle da prefeitura, assim, até que número de Uber ou de inscrito no aplicativo pode ter, para que também não haja uma desencadeia uma situação que acaba não sendo mais viável, né? Porque a gente, como taxista, as duas empresas que agem na cidade, elas têm regras, é imposto regras para os taxistas pela prefeitura,
assim, a gente trabalha 24 horas, tem um sistema de trabalho e eu queria saber com respeito, né, se vai haver um limite, como que eles vão poder atender, de que maneira, até que número eles podem chegar, para que não haja aí uma invasão, né, um prejuízo, acaba ninguém que ganhando na realidade, né. Eu gostaria de que houvesse um esclarecimento com esse respeito, porque para o taxista eu sei que há, né? Há um limite de taxistas na cidade. Eu queria saber se também nessa lei vai ter um limite de Uber aí para a população. Pedro Paulo, a gente agradece o seu questionamento, e na sua pergunta eu também vou deixar aqui mais uma pergunta nesse mesmo sentido ao secretário. Eu fui pesquisar e eu fiquei bastante apreensivo com esse tema que você tocou, porque se a gente não tiver um controle, automaticamente, como você falou, pode degringolar essa concorrência, pode ser saudável. Se houver um excesso de concorrência, o serviço também não será bom. E essa é uma preocupação que a gente tem, assim como você explanou. E eu queria que você falasse também um pouquinho, Rodrigo. Eu acabei indo pesquisar um pouquinho nesse assunto, nesse sentido que o Pedro Paulo colocou. E todas as cidades que limitaram, que tentaram limitar através da legislação municipal, parece que perderam juridicamente. Então eu queria que você falasse, algumas até tentaram ou colocaram por período, né? Regularam por período o número de operadores. Então eu acho que é um momento importante da gente discutir isso, e até eu vou fazer esse questionamento depois ao procurador da Câmara, para que a gente possa chegar num consenso dentro daquilo que é legal. Boa noite, Pedro Paulo. Até agradeço sua participação. Na lei do táxi tem essa previsão de 1 ponto a cada 2.000 habitantes. Nessa regulamentação aqui proposta não tem esse limite, até isso que o vereador Paulo Renato falou, a gente já viu em outras cidades acontecendo. Então acho que essa questão da pesquisa jurídica no tocante a esse cenário, várias situações como, por exemplo, os limites por operadoras. Tal empresa terão tantos motoristas cadastrados nesse semestre, depois no outro semestre terão tantos motoristas. Então a gente já viu algumas situações como essa sendo revertidas judicialmente. Agradeço mais uma vez ao secretário. Com a palavra o vereador Kula. O Pedro Paulo, ele fez a minha pergunta. O que eu queria saber era isso aí. Se teria números de pessoas inscritas para o Uber, mas pelo que respondeu aí, vai ser à vontade, né? E até eu pensei numa lei municipal, mas também ela não valeria, né? Então, é isso que eu gostaria de saber. Porque hoje também os táxis são limitados, aí, como disse, que a cada 2.000 pessoas. Então, de alguma forma, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, para que não desenfreie aí, de alguma forma, esse trabalho. E uma coisa que vem para somar para a nossa cidade, que é o Uber, mas que, de alguma forma, temos que também pensar aí nos taxistas que estão aí, estão trabalhando, organizados também. Então, de alguma forma, temos que tentar, e a gente está vendo o pessoal do Uber aí, pessoas sérias também, querem trabalhar. Então, de alguma forma, a gente tem que tentar organizar e também pedir para que as pessoas aí que estão aí façam perguntas, tirem dúvidas, porque é uma discussão muito polêmica e, de alguma forma, nós temos que escolher aqui no final o que fazer. Então, nada melhor agora para a gente discutir, saber o que as pessoas, na verdade, querem, para a gente poder estar conhecendo todas as demandas, para que na hora a gente faça o melhor possível para todo mundo. A gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas que vamos tentar fazer o melhor aqui. Obrigado. Agradeço, vereador Kula. O secretário quer fazer alguma consideração com relação à fala do vereador Kula, que fica nesse mesmo tema e mostra a preocupação. Eu acho que é importante depois nós vamos tratar desse tema ainda aqui internamente, para que a gente possa chegar
num consenso até mesmo jurídico, que eu acho que isso é importante, inclusive para quem está atuando como operador dos aplicativos, né? Porque um volume muito grande também de operadores, isso vai atrapalhar quem está no mercado automaticamente. Eu queria registrar a presença e agradecer o senhor Rogério Cruz, da Federação Nacional dos Motoristas de Aplicativo, que se faz aqui presente. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Rogério, pela presença. Também os demais colegas que estão com você, prazer recebê-los. E se puder colaborar com a nossa audiência, será um grande prazer. Vou voltar a palavra ao público presente, para se alguém tiver mais algum questionamento, queira formular as suas perguntas, é só se identificar e vir até o microfone para fazer. Por favor, fica à vontade, só dizer o seu nome e formular seu questionamento. Boa noite a todos, meu nome é Antônio Carlos Cardoso, eu trabalho com Uber. Pelo que eu vi aí, a gente não vai poder usar a nossa plataforma tipo rodoviária, assim como foi indicado, né? Então, seria contra a lei também o taxista usar esse aplicativo lá no rodoviário, concorda comigo ou não? Rodrigo, quer fazer alguma consideração? Todos esses questionamentos é importante, por isso que é salutar a audiência, né? Porque tudo isso a gente precisa ver juridicamente aquilo que é possível, seja nas diretrizes da lei federal e daquilo que a gente está propondo aqui, né? O que for importante e viável pro aplicativo e também pro município, daquilo que pode ser regulamentado e não vai afetar, né? E que não torne essa concorrência desleal. O aplicativo é uma grande realidade, isso é importante, é uma realidade no país e no mundo, e é uma forma de que evoluiu o transporte individual no mundo. Então eu acho que esses questionamentos, a gente não pode tornar aquilo ou tratar daquilo que venha a ser ilegal, mas aquilo que venha a melhorar a vida das pessoas. Nós temos hoje em Botucatu uma situação de trânsito caótico, né? Quando a gente viabiliza um novo meio de transporte, quando a gente traz essa concorrência saudável, que a gente dá a condição da população escolher aquilo que é melhor para ela, eu acho que é extremamente importante. Acho que a gente evolui bastante. E o que o aplicativo fez e está fazendo, né, no Brasil inteiro, também ele traz evolução nos demais meios de transporte, né, no próprio transporte público, o mototáxi, o taxista, isso traz evolução, né? É uma nova forma das pessoas se comportarem, né? A gente está vivendo um novo momento e eu acho que é isso que a gente está discutindo aqui, né? Como que a gente está vivendo essa nova evolução, como os taxistas passaram ou passam a se comportar a partir desse momento, que já não é esse momento, já faz tempo. Como que a gente vai regulamentar isso para os uberistas, para os usuários? A gente precisa chegar num consenso para que a gente possa atender a todos, né, daquilo que é legal, daquilo que a lei federal nos atribui como executivo e no município legislativo, e chegando num bem comum que eu tenho certeza que dessa audiência a gente vai sair um projeto que ele veio para a Câmara, que é um projeto muito bom, mas eu tenho certeza que a gente vai sair com ele muito melhor a partir desses questionamentos, dessas questões técnicas, jurídicas, administrativas. É nesse momento que a gente vai tornar ele melhor. Rodrigo, por favor. Boa noite, Antônio Carlos. Essa questão até conversei com o doutor Guilherme. No momento que ele estiver operando como taxista, ele fica sujeito às regras de táxi, da lei do táxi. No momento que ele estiver operando como um transporte por aplicativo, então ele fica sujeito àquela questão da legislação. Ali já é um ponto tradicional de táxi para a operação como táxi. Agradeço, Rodrigo. Com a palavra o vereador Abelardo. Voltando, Rodrigo, a pergunta que foi feita anteriormente, para ser direto, né? A lei federal, ela permite o táxi ser Uber e o Uber não ser táxi. Isso aí já é a lei federal
ou a prefeitura ou a Câmara Municipal que está colocando isso aí na regra hoje, para pôr um ponto final, né? Porque está essa dúvida aí, embora o doutor Guilherme respondeu, mas tem aquela dúvida, que até me mandaram agora, Belardo, eu não entendi. A lei federal, ela permite o táxi ser Uber e o Uber não ser táxi? Já é a lei? Vocês me permitem, enquanto eles fazem a consulta, eu até queria entrar um pouco nisso, vereador Abelardo. Veja só, não existe lei nenhuma que proíbe taxista de ser Uber e lei nenhuma de uberista de ser taxista. É que para você poder aderir a cada uma dessas situações, você tem que cumprir uma série de requisitos. Aqui em Botucatu, salvo engano, acho que o Rodrigo pode explicar melhor, para você ser taxista, você precisa participar, inclusive, de um procedimento licitatório. Então, se alguém que é uberista participar do procedimento licitatório, vencer essa licitação e quiser ser taxista também, não existe nenhum impedimento legal para isso. Da mesma forma, nada impede que alguns dos taxistas queiram operar como Uber. O que ficou muito claro na fala do Rodrigo agora há pouco, né, é que quando você está investido de uma das situações, não dá para você usar as duas. Se você foi chamado via aplicativo, você tem que trabalhar como uberista. Se você está ali no ponto ou receber uma ligação da cooperativa, receber uma ligação, enfim, particular, aí você trabalha como taxista. O que não dá é, ao mesmo tempo, uma pessoa fazer as duas situações. Se eu estiver errado, por favor, eu até agradeço o esclarecimento. Acho que é importante a gente dividir para a população as informações corretas. É exatamente esse o caso. Quando estiver prestando um serviço de táxi, o motorista vai estar sujeito à Lei 4.009, que disciplina o transporte de passageiros de táxi no município, que para isso, inclusive, vai ter que ter um alvará específico. E quando ele estiver operando por meio de aplicativo, ele vai ter que se submeter à legislação que a gente está aqui discutindo. Então, são duas questões distintas e na legislação não consta realmente nenhuma proibição, tanto para quem é táxi operar por aplicativo, quanto para quem opera por aplicativo realizar o transporte de táxi. A questão é submeter aos requisitos previstos na legislação. Só para esclarecer aqui, voltando, o que nós temos aí, que foi dito, nós temos por habitante um número de táxis, certo? Então eu digo assim, o taxista, que ele já está, né, ele está dentro do limite máximo, não pode entrar mais taxista, ele pode ser o Uber. Mas o Uber, que eu quis dizer aqui, acho que é a pergunta que foi feita, o Uber, ele até pode ser taxista, mas como já está no máximo, ele não vai conseguir, né? Então, ele poderia ser taxista também, se não preencher o requisito e se não estivesse já no limite do número de táxis. Então, estando no limite do número de táxis, o Uber não pode ser taxista, certo? Certo. Agradeço, vereador Abelardo. Ao lado do Cláudio, tem um escrito, fique à vontade, só dizer seu nome e formular a sua pergunta. Muito boa noite a todos presentes nessa casa. Só vou tirar uma das preocupações que o colega Paulo disse aqui. Fala só o seu nome, por favor. Edson de Moraes. Obrigado, Edson. Okay. Fique à vontade. O que ele falou realmente é uma aplicação, inclusive, até dos taxistas, porque nós fazemos um rodízio, né, na rodoviária e tem dia tem 16 táxis lá. Para nós também, de certa forma, é difícil você ver um taxista, né, fazendo Uber na rodoviária, porque a demanda hoje é muito baixa. Nós temos visto aí, que, inclusive, comentários na rodoviária de pessoas que gerenciam aquele recinto, é de que, continuar dessa forma, os ônibus vão continuar diminuindo. Então, a preocupação dele, eu quero enfatizar aqui que é uma nossa. Eu estou lá na rodoviária, de repente eu vejo um taxista como Uber. E quando eu vejo o Uber também atuando na área. Quer dizer, o meu ganho que está ali, aquele dia praticamente eu vou embora para casa, quando eu faria 7, 8, 10 corridas, eu faço 1, 2, o ônibus chega vazio para nós. Alguém está levando, tá? Agora, outra questão. Foi comentado aqui a questão da legalização dos carros.
Como que se dá? Já foi dito o procedimento e como vai ser o processo investigativo. Por outro lado, a gente tem visto assim carros de fora, que não são das pessoas que eu vejo aqui, porque quando a gente olha para um Uber, a gente olha no intuito de intimidação, e sim para conhecer quem é essa pessoa que está trabalhando. Que foi matéria recentemente no rádio, a preocupação da segurança das pessoas, da população de Botucatu. Eu tenho visto carros de fora, pessoas que, na minha interpretação, são pessoas que vêm de fora de outras cidades. Houve casos de informações que a pessoa vem para Botucatu e ela quer retornar pronto. Ela pega o Uber porque ela quer fazer um dinheiro aqui para retornar à cidade dela de origem. Há casos pontuais. Eu estava recentemente na rodoviária, tinha um carro de fora que realmente ele ia indo para Itatinga. Como que vai se dar essa fiscalização? Uma vez que o aplicativo não é restrito, como que vai dar essa fiscalização pontual? Obrigado, Edson. Agradeço a sua participação. Passo a palavra ao secretário Rodrigo. Boa noite, Edson. Obrigado por ter vindo. Essa questão da rodoviária já é um ponto extremamente trivial na nossa cidade. Vocês atendiam ali aquele momento até a chegada desses aplicativos exclusivamente, né? Havia essa questão do atendimento. Por isso, dessa necessidade de regulamentar esse uso, né? Porque a pessoa acaba acionando, acaba fazendo o chamado direto e acaba embarcando de uma forma irregular e colocando até numa situação de risco, né? Isso que você pontuou da questão do veículo de fora até é uma situação prevista no projeto de lei. Então, no artigo 5º, no inciso 4º, nós colocamos que o veículo deve ser licenciado no município de Botucatu e também na questão do motorista, que ele deve apresentar o comprovante de residência no município para fazer o cadastramento. Então, no momento de uma fiscalização, se esse motorista não tiver o certificado de autorização, ele está descumprindo a lei municipal que vira a existir nesse tocante, sujeito a todas aquelas penalidades que nós comentamos. Agradeço, Rodrigo, pelo seu esclarecimento. Nesse momento, não temos vereador inscritos. Passo a palavra ao senhor que se inscreveu. Por favor, se identifique e faça o seu questionamento. Muito prazer, meu nome é João Décio Miguel, eu sou diretor da ASMAP, da Associação dos Motoristas por Aplicativos Privados. Eu estava ouvindo falar a respeito do táxi fazer o serviço de Uber. Com relação a isso, a própria Uber proíbe que se use a chapa vermelha para fazer serviço de Uber, tá? A outra coisa é que os veículos da Uber têm que ser identificados através de um selo. Isso é o regulamento da própria Uber. Quanto à restrição de chapa, isso se derruba com uma liminar, de acordo com a lei, porque o município tem o direito de fiscalizar nesse sentido. Ele não pode, no caso, proibir qualquer tipo de chapa que venha trazer. Porém, o município pode colocar, sim, uma regulamentação que a pessoa pode trazer e não levar a pessoa daqui para o município. Por exemplo, em Sorocaba, nós participamos desse processo, a questão aí de 8 meses que a gente vem lutando nesse sentido. Então, o que foi feito? A Urbis de Sorocaba, lá juntamente com o presidente Fioravante, nós temos a seguinte situação. Primeiro, vai ter um adesivo indestrutível, aonde a pessoa de Sorocaba vai poder trabalhar na cidade. Porém, não tem limitação de chapa, porque isso se derruba com a liminar. Não tem questão de cidade. A pessoa que estiver cadastrada na cidade, ela tem que ter uma regulamentação da cidade. Nós participamos dessa regulamentação e das exigências colocadas para a cidade. Assim como lá, nós temos a situação do táxi, que tem alguns privilégios com relação a tributos, né? Isenção de IPVA. Também nós temos a situação de eles poderem utilizarem corredores de ônibus, tá? Coisa que o motorista de aplicativo não tem. Assim como também na compra de veículo. Então, nós conseguimos equacionar essa lei de tal forma que ela contemplasse todo mundo. Então, eu gostaria de entender a parte jurídica que está sendo mencionado, porque se vocês colocarem
placas é derrubado por uma liminar simples. Se vocês colocarem quantidade, é derrubado por uma liminar simples. Qualquer um que entrar com uma liminar. Então seria ideal que o município verificasse bem a lei federal, onde ela diz isso, e a relação também com as limitações, tá? Inclusive a cobrança, por exemplo, do selo da Uber para identificar os motoristas que são Uber, assim como um selo da cidade. Isso inibiria. Pode concluir, João. Isso inibiria que outras pessoas, por exemplo, de Sorocaba, de outras cidades da região, viessem pegar passageiros daqui. Eles podem sim trazer. Então a gente está aqui para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado. Tá ok, João. Agradeço pela sua contribuição, colaboração e experiência nesse aspecto da legislação. Passo a palavra ao nosso secretário para suas considerações referente ao tema. Agradeço a contribuição do João, agradeço a presença, que também é muito importante para a gente ampliar essa questão do diálogo, ainda mais de uma empresa como essa que fica restrita no pedestal e não transmite nenhuma informação para o órgão público, não permite nenhum tipo de acesso sobre especificações do veículo, categorias, nenhum detalhamento. Então, o município acaba ficando refém nesse cenário e vendo a necessidade da regulamentação, justamente para coibir e garantir a segurança do usuário, que eu creio que seja esse o principal fator, porque quando a gente tem um fator humano dentro de um veículo, dentro de um transporte, a gente tem que garantir o acesso dele com garantia, com segurança, com qualidade no deslocamento. Então, por isso, de primar por essa regulamentação. Então, acho que a gente segue até nessa questão apontada. Se quiser comentar alguma coisa, vamos verificar essa questão para a gente ver certinho antes de dar seguimento. Obrigado, secretário Rodrigo Fumes. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Sargento Laudo. Boa noite, público presente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao vereador Paulo, que teve a brilhante ideia de promover essa audiência pública para debater o assunto, e é o que nós estamos fazendo esta noite. Esta casa é a casa do debate, é a casa do povo. Esse é o momento de as pessoas trazerem para a gente as suas manifestações. Queria fazer um cumprimento especial aqui ao João Cláudio, o pessoal da Unitax, o pessoal do Mototáxi, o pessoal da Rádio Táxi, os taxistas em geral, as pessoas que não trabalham diretamente, mas que também tem o pessoal do Uber, né? Lógico, e as pessoas que têm interesse nesse tipo de serviço. Eu relacionado à segurança, que o passageiro tenha segurança que o veículo está cadastrado no município. Para que ele tenha essa segurança, primeiro, ele vai ter que acionar o veículo pelo aplicativo. E para que ele tenha segurança que esse veículo está tudo em dia com o município, para que ele tenha essa segurança, como que ele vai poder identificar? Vai ter uma identificação no veículo? Ele vai ter que apresentar alguma coisa? Essa é uma pergunta. A gente sabe que tem mais de um aplicativo. Algum desses aplicativos, ou as pessoas que trabalham com o aplicativo, já se manifestaram: olha, eu sou do aplicativo A ou do B, já tem esse número, não tem esse número ainda? Eu fiz essas perguntas. Se alguém quiser responder, eu agradeço. Uma boa noite a todos. Agradeço ao vereador Sargento Laudo pelo questionamento. Volto a palavra ao secretário Rodrigo Fumes. Na sequência, devolvo a palavra para o João para a formulação de novo questionamento. Por favor, Rodrigo. É justamente nessa questão da apresentação do certificado de operação, né, de autorização de operação do próprio motorista, né? Então, o usuário, ao adentrar o veículo, se ele não fer de forma visível a identificação de que ele tem um registro no município, já caracteriza que ele não está regulamentado dentro do município, né, da legislação. E quanto aos números, não nos passaram, as empresas não permitiram nenhum tipo de acesso, não retornaram. Nós tentamos via e-mail, telefone, central de atendimento, não conseguimos nenhum contato com nenhuma das duas.
Só complementando, inclusive se ele não estiver portando esse certificado, ele vai estar sujeito às penalidades previstas na lei. É um documento que ele obrigatoriamente deve carregar junto com ele no veículo. Obrigado ao nosso procurador. Por favor, eles cederam ali gentilmente uma palavra para o outro. Rogério, fica à vontade, tem 3 minutos para formular a sua pergunta. Obrigado a todos, boa noite pessoal do táxi, boa noite os vereadores, o pessoal de aplicativo. Para elucidar algumas questões, até que o nobre vereador fez a pergunta, quando se fala relacionado à segurança do passageiro, o passageiro ele só aciona por meio do aplicativo, e no aplicativo ele tem modelo do carro, cor do carro, placa e foto do motorista, né? Então, quando se fala de segurança, o aplicativo é bem seguro, e isso comprovadamente no mundo inteiro, né? Como eu sou presidente de uma associação na região metropolitana de Sorocaba, também sou diretor nacional da Federação de Motoristas de Aplicativo. Então, a gente trabalha intensamente nessa lei no qual tem sido citada, a Lei 13.640, junto em várias audiências públicas no Senado, exatamente para elucidar algumas dúvidas tais como essa, tá? Então, como que se resolve essas questões? A regulamentação é bem-vinda em todos os locais. Para deixar bem claro, nós representamos motorista, não temos absolutamente nada a ver nem com a Uber, nem com a 99, nem com a Cabify, nem com a Lady Drive e nem nenhum outro aplicativo. Nós trabalhamos somente em prol do motorista. E quando a gente fala de regulamentação, ela é muito bem-vinda. Mas a própria Lei 13.640, ela já está embutida tudo aquilo que o município precisa para que ele possa compreender e regulamentar e fiscalizar dentro das suas cercanias todas as questões relacionadas ao aplicativo. O que falta mais nisso aí seria a clareza do que é um serviço do aplicativo, porque ele é muito novo. Então, isso causa realmente um susto. Então, quando eu vi o advogado falar sobre esse certificado, na realidade, esse certificado ele traria a criação de uma nova modalidade de táxi, o que a lei do livre comércio ela nos ampara para que nós não criemos isso, né? Para a gente criar uma nova modalidade de táxi. Então, por isso que dentro de todas as regulamentações não se usa isso. O que nós trabalhamos dentro dessa regulamentação? O que a lei federal diz? A lei federal diz que todos os motoristas têm que fazer um curso, a lei federal diz que todos os motoristas têm que fazer vistoria nos seus veículos, a lei federal diz que todos os motoristas têm que estar inscritos no INSS, inscrito na prefeitura como motorista autônomo, exatamente para a prefeitura ter toda a ciência de quem é que está levando, com comprovante de residência, todas as coisas. Então, a lei federal já dá isso aí. O que a lei federal, ela não limita, o que ela não permite restrição, né, de placa só da cidade e nem limitação de veículo. Por isso que o João Décio citou isso, né? Eu não sei se todos sabem, mas nós temos um problema em São Paulo chamado a Resolução 16, que nós facilmente conseguimos derrubar com alguns problemas que a resolução, se me permite... Pode concluir, Rogério. Que algumas coisas na resolução traz, exatamente, restringir placa só do município de São Paulo, facilmente derrubamos aquilo, por isso que até hoje a resolução não dá. Então nós costumamos, né, como o Matheus via o doutor Vinícius entrou em contato conosco, a gente ajudar as cidades para a gente fazer uma regulamentação que não precise judicializar, porque atrapalha como atrapalha São Paulo e hoje está aquela situação complicada, mas para a gente fazer, porque já dentro da lei, só falta o entendimento disso, a gente consegue diminuir o número de veículos, resguardando o viário da cidade, resguardando o grupo de taxistas que tem que ser respeitado, porque já estão há muito tempo, mas não restringindo o número de veículos de aplicativo, porque o próprio mercado se regula. Tá bom? Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Nós que agradecemos sua participação, Rogério. Alguma consideração? Doutor Guilherme, fique à vontade. Boa noite. Agradeço as considerações, enriqueceram o debate aqui. Eu só gostaria de esclarecer que esse certificado de autorização que está previsto no projeto de lei, ele na verdade
vai remeter aos requisitos já previstos na lei nacional, na lei 13.640. Então, isso seria uma garantia para o usuário de que a lei federal está sendo cumprida e que o motorista do aplicativo ele está respeitando os requisitos legais. Então, seria essa questão, realmente, assim, uma segurança para o usuário de saber que a lei está sendo respeitada. Esse certificado não traz algum requisito novo que não esteja previsto já em lei federal. Então, seria mais para trazer essa segurança para o serviço. Quanto à questão do licenciamento na cidade, creio que é uma situação realmente controversa, que de um lado a gente tem o interesse do município em legislar nesse sentido, de outro, alguns outros valores também importantes, que é uma questão controversa. Eu creio que pelo debate a gente consegue levantar bons argumentos nesse sentido. Obrigado, doutor. Rogério, eu vou voltar a palavra agora para a vereadora Jamila, e na sequência eu já coloco você como inscrito e você terá uma nova fala. Por favor, vereadora Jamila. Boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores. Parabéns, Paulo Renato, por essa audiência pública. O Rogério já quase explicou tudo que eu gostaria de perguntar, mas eu vou fazer de conta que estou aqui representando estou representando algumas pessoas que me questionaram sobre o Uber. Me disseram, a gente tem medo de chamar, será que tem perigo? Então eu gostaria que ficasse claro, para que a população entendesse, que à medida que você tem a possibilidade de usar o aplicativo, esse aplicativo é fiscalizado e o cidadão pode sim chamar o Uber com segurança. Podemos dizer isso à população? Rodrigo. É essa a principal intenção do município, né, vereadora Jamila? Justamente garantir esse acesso em segurança. No município já existe esse transporte individual do passageiro realizado pelos taxistas no município, com todas as identificações, com todas as autorizações, como por exemplo o alvará que é solicitado, como no caso do transporte por aplicativo também já existe no táxi. Então existe todo esse cenário de documentações que são exigidas deles para que iniciem a operação. Então, dessa forma, a garantia desse outro usuário do mundo virtual para essa plataforma, né? É inegável o avanço tecnológico, né? O nosso mundo hoje em dia vive uma nova era, uma nova etapa. Veja, uma empresa que não possui nenhum veículo, mas possui a plataforma que desenvolve esse deslocamento, assim como hotéis, assim como plataformas que comercializam até o imóvel da própria pessoa. Você consegue alugar a sua casa por um dia para uma pessoa ficar habitada e o proprietário desse tipo de plataforma não tem uma residência, não tem nenhum tipo de propriedade. Então, a gente está vivendo uma outra geração, uma outra era no tocante à tecnologia. Então, é por isso de uma regulamentação para dar a seriedade do caso e a segurança, né? Obrigada, Rodrigo. Realmente era isso que eu gostaria de ouvir. Todo ser humano, principalmente as pessoas de um pouco mais idade, tem medo do novo, tem medo da modernidade. E hoje essa audiência pública vem mostrar que nós podemos sim confiar e que tudo dará certo aqui em Botucatu. Agradeço a vereadora Jamila. Para um novo questionamento ou explanação, por favor, Rogério, fica à vontade. Então, voltando ao assunto que o advogado colocou, essa é a questão, exatamente isso. Dentro da regulamentação da Lei 13.000, logo no cabeçalho dela, ela diz que o município, que optar por regulamentar e fiscalizar. Então, é importante entender essa palavra. Regulamentar e fiscalizar não é proibir, nem coibir, nem limitar. Ele vai ditar essas regras, mas essas regras, elas não podem ter esse caráter, né? E quando nós falamos exatamente desse certificado, nós trazemos como o
nobre secretário colocou, o mundo virtual trazemos para a igualdade que nós temos hoje. E é exatamente, são duas classes co-irmãs que trabalham, vamos colocar assim, que trabalham no mesmo meio, né, no mesmo nicho de serviço. Mas não pode ser hoje a atividade dos taxistas base para o aplicativo. O aplicativo fornece essa segurança já por meio disso. E como a prefeitura, ela não precisa emitir, para não se tornar autorizatária, porque se ela emite esse certificado, ela se torna autorizatária. Aí entra o problema jurídico. Então, se ela dá as regras, ela não é autorizatária, ela regulamenta. Por isso, a não colocação, único fato, a não colocação desse certificado. Ele não precisa levar. Porque ele já é conhecido que a lei diz que ele tem que ir lá e se inscrever na prefeitura como motorista autônomo. E principalmente, quando se fala da questão, né, como foi colocado, né, dos taxistas somarem para a cidade, quando se fala da questão econômica, né, eu não tenho todo o conhecimento da cidade, né? Que até a gente estava chegando para cá, chegamos até um pouco atrasado, teve um acidente na pista, uma motoqueira caiu, o doutor parou para ficamos lá quase uma hora ajudando lá, ela se recompor lá até o SAMU chegar. Para mim é exatamente ver o estudo, como nós levamos para a cidade que nós chegamos, o quanto de que esses motoristas gerarão em ISS. Porque no momento que ele for inscrito como motorista autônomo, vai ser gerado ISS aqui. Por isso, quando você limita só a placa do município, você limita o seu ganho. Então você pode deixar aberto, porque você vai colocar curso para ele fazer, você vai colocar que o ISS da empresa vai ser aqui dentro, você vai colocar que todos eles vão ter que fazer vistorias no veículo e pagar na cidade. Então por isso que não há necessidade de nenhuma descrição, porque o aplicativo tem isso, e se for para questão de segurança, a prefeitura vai ter todos os dados lá. Então, para não ter essa cara de autorizatária, o que a lei não permite, que a gente tenha esse cuidado do que a gente já tem visto em outros locais de não colocar. Agradeço, Rogério, pela sua participação. Alguma consideração? Se não havendo consideração, eu vou voltar o questionamento para o vereador Abelardo, depois devolvo ao público. Olha, eu até acho legal o pessoal da associação, é claro, né? Tem que defender os motoristas, né? A gente até entende isso. O que eu não entendo, né? Que a preocupação, os municípios estão preocupados com a segurança, né? Por isso eles criam aí normas municipais. O que eu não entendo, por que os Ubers de fora estão preocupados em não poder atender em outra cidade, já que trabalham em suas cidades e cadastram na sua cidade, né? Então, enquanto os municípios, que não é só Botucatu, a gente vê vários municípios preocupados com segurança, os Uber aí, não Uber, né? Os aplicativos, né? Deus abençoe os Ubers aí que trabalham seguindo o aplicativo. Eu apoio isso, né? Não quem usa cartão, né? Mas o que eu admiro, que os aplicativos criam uma lei, vamos supor aí federal, ele não está nem aí. A preocupação dos aplicativos é ganhar a porcentagem que vai a ele. Então, quanto mais os Uber atenderem em outras cidades, melhores, né? Então, respeito a associação dos motoristas de Uber, né? Tá no papel, tem que defender mesmo, mas os municípios estão preocupados com a população, principalmente de Uber que vem de fora. Isso que é a preocupação. Igual o táxi, se não me falhe, o táxi ele não pode atender em outra cidade. Não sei se pode me responder o Rodrigo. Ele não pode atender em outra cidade. Então, por quê? Eu creio que também é uma segurança, né? O taxista ir numa outra cidade, fazer ali o atendimento e, vamos dizer, supostamente aprontar. A gente entende que os Uber, eles são legalizados, dá para saber quem é, mas é uma preocupação que partimos aí, que realmente a lei está aí, né? A gente vai aí, pelo que a gente vê, criar aí as leis municipais, os Uber, né? Ou as associações que tiverem
tiverem contra, que entrem realmente com as liminares. Nós vamos fazer o nosso papel de defender a população e a segurança principalmente, né? É isso que é a preocupação dos municípios. Por isso cada um está fazendo a sua parte, porque em tese não estão concordando com esses aplicativos, não com os Ubers. Agradeço, vereador Abelardo. Secretário, quer fazer alguma consideração? Até complementando, na legislação do táxi, na Lei 4.009, parágrafo 1º do artigo 6º, somente veículos licenciados no município de Botucatu e cujos proprietários sejam residentes no município de Botucatu serão autorizados a operar o serviço de transporte táxi no município. Então essa é a questão, e bem apontado sobre todas as suas falas no tocante à questão da segurança. Inscrito Pedro Paulo, por favor, pode formular novamente e na sequência eu devolvo a palavra a você. Novamente, boa noite a todos. Assim, tem um questionamento que o taxista, antes dele começar a trabalhar como taxista na cidade, ele tem que preencher todos os requisitos. O seu carro tem que estar devidamente cadastrado, com chapa vermelha, taxímetro, que é aferido antes de poder trabalhar. Assim, eu não estou bem por dentro da lei federal, mas essa discussão municipal ela está se dando agora, mas há um bom tempo já os Uber têm trabalhado na cidade, e o grande questionamento dos taxistas aqui em Botucatu é que uma grande parte dos Uber tem trabalhado com cartão pessoal, burlando assim o aplicativo, tá? A gente é aferido uma vez por ano, a gente paga por isso, paga o chip, nossa tarifa, tudo isso é cobrado. Assim, eu queria saber qual é a regulamentação de cobrança da Uber, porque o que a gente tem percebido é que qual é o órgão que fiscaliza esse tipo de cobrança, porque a propaganda é que o Uber ele é barato, ele é viável, só que o que a gente tem percebido, eu trabalho com a Rádio Táxi, e aí é assim, o pessoal pede o Uber não vem. Aí o cidadão botucatuense, ele está lá na casa dele, ele tem horário para chegar na rodoviária, aí ele pede o carro não vem lá, no últimos 45 do segundo tempo, liga lá pedindo para a gente mandar o táxi e tal. A maioria das reclamações que a gente tem, a nossa empresa ela é um filtro, a maioria das reclamações que a gente tem é que o carro não veio, daí quando a gente vai saber, é porque o valor não era viável. Aí só que tem momentos em que a Uber, o valor ele está muito acima da bandeira 2 do táxi, no horário diurno. Assim, acaba sendo muito mais caro para o cidadão isso daí. Eu queria saber assim, qual é o órgão que fiscaliza e qual é a maneira que é usada para essa finalidade. Eu tomei a liberdade de pedir a palavra aqui para fazer um comentário com relação à sua fala, Pedro. E eu acho que, eu vou pedir até que o Rodrigo e o doutor vão me corrigindo se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas eu acho que a gente não pode esquecer, sobretudo, que a partir do advento da Uber aqui na cidade de Botucatu, o Uber, tanto como táxis, eles estão oferecendo uma relação de consumo a partir do momento que atendem os passageiros. Todas as relações de consumo, elas são reguladas em primeiro lugar pelo mercado. Como assim? Aquele cidadão que pede o Uber e que o Uber não vem, ele uma hora pode se cansar do Uber e se tornar um cliente do táxi, ou vice-versa. Ele pode se cansar do táxi e se tornar um cliente do Uber. Todas essas relações, é evidente aquilo que se refere à legislação, serão fiscalizadas pela prefeitura, mas o PROCON também vai fiscalizar esse tipo de propaganda enganosa que eventualmente possa acontecer. Eu acho que essas questões de mercado, eu acho que elas vão ser muito importantes para todos os senhores no dia a dia, no exercício da profissão. E a gente entende o anseio e esse desejo de vocês ao vir discutir isso aqui na Câmara. Mas essa regulação de mercado é uma coisa que nem a prefeitura e nem os vereadores vão entrar. Essa regulação de mercado é uma questão que vocês vão se adaptar, né, a partir do momento que essa questão ela for avançando aqui na cidade. O que eu ia pedir para vocês é para nos ajudarem a fazer uma discussão dos termos da lei. Eu acho que isso é o mais importante aqui, é isso que a gente precisa focar. Essas
essas questões de mercado, a Câmara e a Prefeitura não vão conseguir em nenhum momento fazer nenhum tipo de gestão. Se vocês quiserem fazer algum complemento ou se eu estiver falando alguma besteira, por favor, fiquem à vontade. Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Carlos Trigo. Boa noite, mesa. Boa noite, colegas vereadores, demais presentes, as pessoas que nos acompanham pela TV, meu boa noite. Muitas perguntas que eu ia fazer já foi feita. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta até o jurídico, né, um questionamento. Aonde fala certificado, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, acho que seria interessante trocar nesse projeto de lei nosso por selo. Né? Eu acho que, pelo que eu entendi, ficaria num lugar bem visível no carro e trocaria isso, em vez de ser um certificado que teria que apresentar para o cliente, o selo já ali, a pessoa antes de entrar no carro, né, se é como eu estou entendendo, esse selo ficaria de uma maneira bem visível no carro. Eu acho que a gente poderia consultar o jurídico, de repente, ou a própria prefeitura, e trocar o certificado por selo. Não sei, gostaria de ouvir o jurídico que está na mesa, para ver se realmente procede isso. Doutor Guilherme, quer fazer alguma consideração? Respondendo a pergunta, a forma como isso vai se dar é uma questão para depois da lei, para a questão de regulamentação, mas em se tratando de uma situação que vai trazer um conforto maior para o usuário do serviço e mesmo para o poder público, certamente é uma proposta viável e que juridicamente acredito que não há nenhum óbice a isso. Obrigado, doutor. Eu vou devolver a palavra ao público. Por favor, só identificar, falar seu nome. Antes do seu questionamento, eu quero avisar, nós temos tempo só para mais uma inscrição. Nós temos 4 ou 5 inscritos. A sua é a última inscrição e aí encerramos. Quem já está inscrito fica garantido a fala para que a gente já caminha para o final. Por favor, se identifique e faça o seu questionamento. Boa noite a todos. Boa noite os presentes aqui nessa noite. Eu gostaria de endossar a colocação do nosso presidente da Câmara, né, que realmente essa questão de preço ela é regulada pelo mercado. Então, a Uber vender que o preço de Uber é bem mais barato que táxi, não é bem assim que acontece as coisas, certo? Então, eu acredito que a questão de preço é uma coisa que não tem que ser discutido. Eu vim aqui para trazer uma questão prática das coisas. Que nem vocês falaram sobre terem outros carros que venham para o município trabalhar aqui. Quando eles vêm para cá, eles, pelo menos pelo aplicativo, eles quase não têm uma margem de lucro. Então, por isso mesmo que eles dão prioridade a poder trabalhar numa cidade para poder voltar para o seu município. Porque eles quase não têm lucro em uma viagem. Então, esse tipo de regulamentação, coibindo a entrada de outros carros no município, pode fazer com que aconteça transporte clandestino, porque a pessoa não vai mais aceitar viagens intermunicipais. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma questão também que se tornou meio banal para se discutir. Agora, a questão de Uber não poder ir até a rodoviária para pegar o seu passageiro, vocês sabem como são brasileiros, né? Eles vão dar um jeito. Eles não vão pegar diretamente na rodoviária. Eles podem ir para um local mais próximo, uma rua acima, uma rua abaixo. Então, não vai ser isso que vai acabar com esse tipo de cenário, certo? Só vai ficar mais difícil. Então, eu vejo que tem algumas discussões que elas são muito irrelevantes. Em questão de segurança que foi apontado aqui, como já foi falado, as pessoas elas conseguem ver a identificação, tanto de carro como da pessoa. Na regulamentação da Uber, quando ela aceita o seu perfil, existe uma
uma empresa que ela faz ela vê todo o seu histórico. E já teve casos aqui no município em que a pessoa ela tinha uma pendência judicial e ela foi impedida de trabalhar na Uber. Então, não é algo assim feito de qualquer jeito. Então, existe uma seriedade e isso é regulamentado por uma empresa de conhecimento internacional. Então, eu acho que eu só vim para esclarecer mesmo esses pontos, que eu acho que acaba tirando toda essa discussão que eu acho muito banal. Obrigado. Agradecemos Fica à vontade, Rodrigo. Só respondendo, você não falou seu nome, por favor? Alexandre? Alexandre, só quanto à questão do ponto da rodoviária, seria a parada do veículo ali para ficar aguardando o embarque do passageiro. É essa a conotação de não utilizar o ponto de parada de táxi para o veículo ficar ali aguardando o embarque e desembarque do passageiro. Obrigado, secretário. O João é o próximo inscrito. Você vai falar, João, nesse momento? Por favor, pode ir até o microfone. Você tem 3 minutos para o seu questionamento. Boa tarde. Eu queria só colocar uma coisa para o vereador com relação à ida e vinda do veículo. O taxista, normalmente, quando ele sai da cidade de origem, ele já cobra a volta. O Uber ele é mais barato porque ele não cobra a volta. Quando existe uma regulamentação na cidade, como nós temos, vou dar um exemplo de Sorocaba, a pessoa de fora não pode pegar motorista lá dentro de Sorocaba, senão ele está fazendo o transporte clandestino. Ele está trabalhando fora da regulamentação da cidade. Por quê? Porque 5% do ISS que era direcionado para São Paulo, ele vai vir direto para o cofre do município. Então lá vai existir um selo. Esse selo é inviolável, ele vai ser fixado no para-brisa dianteiro e traseiro, exatamente para que seja identificado os veículos que vêm de outra cidade ou clandestino. Então a ideia é essa. Com relação ao preço que foi colocado aqui, que algumas vezes ele é maior do que o do táxi, ele depende de demanda. Se existe uma demanda maior do que a oferta, o preço sobe. Se não existe essa demanda em determinados horários, o preço é menor. Então ele é um preço de acordo com a demanda, vereador, tá? Ele não é um preço fixo. Então nós não temos bandeira 2 depois das 10 horas, meia-noite, não. Ele pode ser R$5, R$6, R$7 a viagem em qualquer horário, como ela pode subir para 21 no mesmo horário de transporte normal. Isso, ambos os aplicativos, eu vou dar um exemplo, Uber e 99. Então não existe. E o aplicativo, o motorista não recebe de forma alguma pela volta, tá? Então o que acontece? Se vocês colocarem uma regulamentação aqui, se a pessoa for flagrada aqui, além das multas que ele terá, ele poderá ter o carro apreendido, pagar todas as multas que pede o Denatran, o Conselho Nacional de Trânsito, como também a legislação do município. Aí o município pode legislar tranquilamente sobre isso. Tá? Então era essa a minha colocação. Perfeito? Agradecemos mais uma vez, João. Passo para o vereador Abelardo agora, como último inscrito dos vereadores. Só para fazer uma colocação, né? Em relação também sobre lá, o Rodrigo já explicou, lá na rodoviária, usando o aplicativo, pode pegar os passageiros, viu? Não pode ficar parado lá. E a preocupação novamente aqui, eu quero deixar claro, né? Eu sou a favor realmente dos Uber, como eu conversei com muitos taxistas, né? O problema era que eu fui procurado em relação aos Ubers, né? Que é uma pequena minoria que está usando cartão de visita, que no entanto eu tenho no mínimo 8 fotos, né, de cartões. Não publiquei nada, não é, porque a gente estava esperando essa audiência pública para acertar. Por quê? Fui procurado também por pessoas de Uber que usam só o aplicativo, que eles estão sendo prejudicados pela essa minoria de Uber que alguns estão usando o cartão. Então, olha, Deus abençoe todos vocês que trabalham com Uber corretamente,
abençoe mesmo, que vocês continuem fazendo isso. É uma lei, a gente respeita. Muitos taxistas também me procuraram. Abelardo, o problema é eles seguirem exatamente a regra, atender pelo aplicativo. No entanto, fiz uma matéria e eles deixaram claro, não somos contra Uber, e sim contra clandestino que prejudica nós com cartão de visita e os próprios Uber que realmente trabalham honestamente, tá bom? Quero deixar claro aqui, Deus abençoe todos vocês, tanto taxistas como Uber, que trabalham regulamentadamente. Agradeço a fala do vereador Abelardo. Já estava inscrita, já sanou o seu questionamento. Por favor, só chegar até o microfone, falar o seu nome, por gentileza, e formular a sua pergunta. Boa noite, eu me chamo Douglas Moreira, sou residente aqui em Botucatu há 3 anos e pretendo enraizar aqui para o resto de minha vida. Na realidade, eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria só de firmar em cima de uma conclusão. O seguinte detalhe, hoje nós passamos por um processo, que eles podem até falar um pouco mais, sobre fiscalização. Então, assim, todo Uber que está trabalhando aí são pessoas que foram autorizadas. Deram o exemplo de uma pessoa, nós temos um grupo onde sabemos que outras pessoas não conseguiram realizar esse trabalho aqui por alguma pendência judicial que não vem ao caso, nem a minha pessoa falar sobre. Eu acho que quando se fala em segurança, também deve ser ouvido a população. Eu sei que isso é uma audiência pública e eles não estão aqui, mas assim, quando a pessoa solicita uma chamada através do aplicativo, é porque ela confia nesse trabalho, senhor vereador. Eu acho que é viável, sim, a fiscalização. Imagino que todos os Ubers que estão aqui, também como os taxistas, eles esperam essa fiscalização. Porque nós sabemos de pessoas que trabalham de outro formato aí de transporte, que cadastram outro carro e chega na porta do passageiro com um carro timbrado, oferecendo o serviço. Poderíamos fazer uma rebelião, fazer uma quadrilha, e não isso, nós não estamos atrás disso, todo mundo está correndo atrás do pão. Então, assim, a gente também procura essa fiscalização. Eu acho que isso é bem-vindo, até mesmo por pessoas que chegam num determinado ponto e entram no carro de um desconhecido. Então, eu disse que não ia fazer a pergunta, gostaria até de saber de vocês a respeito dessa fiscalização, como que vai ser feita, tá? Se a pessoa, ela está trabalhando pelo aplicativo, não sendo cadastrado como Uber, cadastrando um outro veículo, coisa e tal, e como que vai ser a fiscalização feita com o clandestino? Desse lado direito aqui, a maioria é Uber. Pergunta para eles se eles gostam de clandestino. A gente sofre com isso também, da mesma forma que eles sofrem. Eu entendo o lado deles, mas eu também entendo o lado nosso. E só para afirmar, eu gostaria de dizer mais uma vez, alguns vereadores que direcionam, algumas pessoas até mesmo da cidade aí, que, poxa, aqui é tudo pai de família, gente. Tá? Todas as pessoas maiores de idade aí, que estão buscando o seu ganha-pão. Eu acho que ninguém deixa o filho em casa, a esposa, ou deixa de tomar uma cerveja no bar aí para ficar passeando de carro na rua. Só essa colocação que eu queria colocar aí, tá bom? Um abraço. Douglas. Agradeço a sua participação, Douglas. Eu não sei se o secretário quer fazer alguma consideração. Por favor. Boa noite, Douglas. Obrigado por ter vindo, por ter escolhido a nossa cidade, que é apaixonante. Sou nato daqui e aqui pretendo ficar até morrer, se assim Deus permitir. Sobre essa questão da fiscalização, é isso o intuito justamente de coibir essa forma clandestina de operação, evitar esse tipo de situação que coloca em risco a população também, porque é um transporte clandestino. Até tem a previsão no artigo 18 do projeto de lei sobre o que caracteriza o transporte clandestino, também sendo recebidas essas demandas, como eu citei no comecinho daqueles questionamentos, via ouvidoria, via prefeitura, via denúncia. Então a intenção é justamente essa, de coibir esse tipo de situações que coloquem a população em risco e também que tornem um trabalho desigual para todos. Obrigado, Rodrigo.
Nesse momento, a próxima inscrita é a Patrícia. Por favor, Patrícia, se identifique, por gentileza, apesar de eu já ter falado o seu nome, né? Mas muitas pessoas te conhecem. Faça o seu questionamento. Tá, boa noite a todos. Eu acho que eu estou vindo aqui mais como reflexão e como usuária. Eu não estou nem não sou nem motorista do Uber e nem da rádio, da Uni. Eu acho que a gente tem que ser sensível com tudo que está acontecendo. Como o colega colocou, vocês também são pais de família, estão aqui atrás do ganha-pão. Como eles também estão aqui do lado de cá. Tá? Dos dois lados. Vamos ser sinceros. Eu acho que acho que o problema dos dois lados não é proibir do lado de cá e não é proibir do lado de lá. A nossa preocupação é quem está trabalhando de forma clandestina. Eu acho que é o clandestino que entra na questão da segurança. Como mesmo já foi colocado aqui, não é a questão de proibir, que a gente também não pode ser com a mão de pulso da questão. A nossa questão é regulamentação. Eu dei uma olhada na lei federal. O projeto de lei que está sendo apresentado, ele está muito baseado no projeto de lei de Campinas. Só que é o seguinte, como é que vai ser, vou reforçar a última colocação, a fiscalização. Porque nem vocês colocaram que no caso não vai ser a GCM, vai ser o departamento, né, dentro da Secretaria de Mobilidade, mas vai ter efetivo? Como que isso vai ser? Porque senão nós vamos cair tanto dos dois lados. Que nem o Abelardo colocou, o vereador Abelardo, que ele tem alguns cartões que as pessoas falaram que, olha, começou com Uber, depois veio o cartão. Porque vai ficar do usuário fazer a denúncia. E hoje em dia, até dentro mesmo do táxi, vamos pensar da rádio, como é que está sendo a fiscalização no caso se for a GCM que está olhando? Como é que é blitz? A gente tem que fazer, porque senão, como é que nós vamos fazer? Porque assim, a questão dos valores é do livre mercado, como foi colocado, que isso não entra nem do executivo nem do legislativo. Tranquilo, cada um assume. Mas a fiscalização, que nem também foi colocado que não pode, isso vai ser só mediante a chamada pelos aplicativos, que não vai poder ficar parado no ponto de taxação, mas a minha maior preocupação é a fiscalização, para garantir o trabalho tanto dos taxistas quanto do Uber. Porque essa questão da fiscalização e a regulamentação, ela vai ficar a critério realmente do poder público. Porque não dá para ficar do lado da gente. Tá, obrigada. Patrícia, agradeço pela sua fala. Nós temos ainda, restam 2 inscritos, então eu vou pedir para que você possa vir também formular o seu questionamento. Já não tem... Já foi sanada. Por favor, o último inscrito, até o microfone, formule a sua pergunta e seu nome, por gentileza, para a gente poder dar encaminhamento para o final da audiência. Boa noite, meu nome é Fernando. Eu sou cidadão da cidade de Sorocaba. A gente veio aqui acompanhando uns amigos que são representantes da Associação dos Motoristas por Aplicativos. Eu, particularmente, não sou taxista e não sou motorista. Eu sou, como a amiga Patrícia citou, eu sou usuário de Uber. E eu queria contribuir de alguma maneira, por quê? Primeiro, eu acho que realmente o Uber não é concorrente diretamente do táxi. Eu nunca usei táxi na minha vida. Eu tenho quase 40 anos, nunca fui usuário de táxi. Hoje eu uso Uber quase todos os dias da minha vida. Eu vou trabalhar de Uber e eu volto de Uber. O mercado é fascinante exatamente por causa disso. Porque vem um serviço de qualidade para a cidade, com agilidade, com preço compatível, com preço de concorrência, que era o que o táxi não apresentava na maioria das cidades em que atuava. Hoje, não sei como que está em Botucatu, os taxistas de Sorocaba estão se adequando ao mercado. Eles estão oferecendo água, eles estão oferecendo balinha, eles estão oferecendo doce, que é uma maneira de atrair. Eles estão oferecendo descontos para quem pede pelo aplicativo do táxi. Esse é o grande encantamento, na realidade, do livre mercado, de você poder escolher como você vai andar. Com relação aos motoristas clandestinos, assim, eu não sei se o executivo tem como fiscalizar isso. Acredito eu, sinceramente, que não. Não tem como você fiscalizar dentro do carro se o cara está dando um cartão para o cliente. Mas eu acho que, assim, o próprio cidadão que está utilizando aquele serviço jamais vai querer usar um serviço clandestino e colocar sua própria vida em risco.
Eu queria contribuir só dessa maneira, mas assim, eu acho completamente inviável uma fiscalização por parte do Poder Executivo para a troca de cartão de visita. Fernando, agradeço pela sua contribuição. Eu vou ceder para que você possa fazer a última escrita para fazer o seu questionamento. E aí eu já passo para as respostas de todos os questionamentos para o secretário e a gente vai fazer o encaminhamento final. Por favor, o seu nome e a sua pergunta. Eu me chamo Nayara, tenho 20 anos, sou botucatuense, moradora de Botucatu. Eu venho aqui representando os mototaxistas da cidade, né? A gente teve uma redução expressiva no número de atendimentos de transporte com a chegada do Uber. Então, eu venho também fazer um apelo para esse cenário, né? Que também impacta em torno de 400 mototaxistas da cidade de Botucatu. Então, acho que é muito importante a gente também olhar não só para o cenário de transporte de automóvel, né, de carro, mas também para essas duas rodas que também movimentam o transporte da cidade, né? E que impactam diretamente na mobilidade urbana em relação a ônibus e tudo mais. E, além disso, eu venho enfatizar a questão de entender e a gente conseguir compreender um pouco mais em relação à questão logística de como vai acontecer essa fiscalização, que é um gap que a gente tem hoje, né? Tanto no que tange ao cenário de táxi quanto de mototáxi. Então, acho que é bem importante para que a gente, como sociedade, consiga entender para onde a gente está indo, se a gente conseguisse ter um fluxo de como vai ser realmente essa fiscalização diante dos clandestinos, enfim, diante de todas as pessoas do cenário. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado você, Nayara, pela sua participação. Importante você falar do mototaxista e é importante a gente fazer uma breve reflexão quando a Nayara fala do mototaxista. Hoje a gente está tratando aqui do Uber. Alguns anos atrás a gente tinha essa mesma discussão com os mototaxistas e havia naquele momento um receio de um prejuízo aos taxistas. E aconteceu mais um modelo de mercado, era mais uma forma de transporte que a gente tinha na cidade, que cresceu, se adequou, hoje é uma realidade. Hoje a gente trata do Uber, que é mais uma modalidade de transporte, mais uma opção para a população, que vai crescer, que é uma realidade, vai se adaptar, né? E vai se regular, o mercado se regula, não é a questão, não vai ser preços, como muitos questionaram aqui, não vai ser só a fiscalização, que o município tem dificuldade, né? Todo município, o Poder Executivo tem dificuldade de fiscalização, mas vai ser a postura e aquilo que vai ser oferecido para a população que vai definir o que é bom, o que é ruim. Cada um vai definir o que lhe atende como modelo de transporte. Como você disse, Fernando, é uma modalidade que hoje te atende. Como tem muitas pessoas que jamais vão deixar de utilizar o táxi, né? O táxi já tem uma clientela, ele vai multar, ele vai se moldar a essa nova realidade. Tem a condição daqueles que mudarem de postura ampliar o seu mercado de atuação, né? E o Uber vai ter a sua fatia no mercado, como vai ter o mototaxista, como vai ter aqueles usuários do transporte público. Gente, então, para que a gente pudesse dar esse encaminhamento final, eu vou passar aqui para o secretário fazer as considerações finais e eu já faço um encaminhamento com vocês, a pedido do presidente Isaías Colino, para a gente poder finalizar. Por favor, Rodrigo, e depois o procurador. Agradeço a presença e a fala da Patrícia, do Fernando e da Maiara. Primeiro de tudo, cabe a regulamentação, né? Como vai ser definido a atividade, como vai ser desempenhado esse trabalho. É claro que uma fiscalização desse tipo deve ser executada semelhante aos modos de uma fiscalização de trânsito da Polícia Militar. Então, a abordagem do veículo, algum tipo de suspeita quanto à questão do transporte dessa pessoa ou não, de ter um cenário que está carregando um usuário, foi abordado na via. É uma série de fatores que devem ser regulamentados para esse uso e para essa finalidade. Por favor, doutor Guilherme. Bom, e só para finalizar, eu acredito que essa discussão aqui foi muito importante no sentido de demonstrar como é necessária essa regulamentação que está sendo feita através desse projeto de lei. Vai trazer segurança, vai trazer igualdade entre os usuários e os motoristas interessados, procurar corrigir essas distorções que existem aí por conta de clandestinos, de setores que ficam à margem dessa regulamentação que é necessária,
E isso certamente só vai atingir seu objetivo, sua forma de atender os anseios da população, se tiver uma colaboração entre todos os atores envolvidos, poder público, usuários e transportadores. E é nesse sentido mesmo que essa regulamentação se faz necessária nesse momento. Agradeço a colaboração do Dr. Guilherme, do nosso secretário Rodrigo Fumes. Eu queria fazer um encaminhamento com os senhores e senhoras para que a gente pudesse finalizar essa audiência, até a pedido do nosso presidente, Isaías Colino. Para vocês, faltou alguma coisa? Nós precisamos de algum encaminhamento que não seja que esse projeto possa ir para votação? Nós precisamos ainda debater mais? Vocês acham que há necessidade de debate? Tudo aquilo que foi questionado, que foi levantado por vocês aqui, o que for juridicamente possível e legal, nós vamos levar ao Executivo, assim como nós já tratamos disso com o prefeito está aberto para isso, daquilo que for possível. Ele já se posicionou favorável. Aquilo que for viável e possível, os vereadores estão à disposição aqui para fazer emendas nesse projeto, daquilo que foi discutido hoje. Está aqui o líder do governo, o vereador Carreira, né, que pode fazer esse intercâmbio, como os demais vereadores, com o prefeito. Então, eu vou colocar para vocês, se vocês entenderem que há necessidade de outra audiência, ou se essa sanou todos os pontos e que o projeto está de acordo para a gente poder fazer a votação, né, o presidente já tem a possibilidade de colocar ele em pauta para que ele venha a plenário e a gente faça essa votação. Se vocês entenderem, se a maioria entender que a gente ainda precisa de uma nova discussão, se vocês quiserem montar uma comissão para a gente vir até a Câmara com todos os vereadores, discutir mais algum ponto com o secretário, com o jurídico, também tem essa possibilidade. Se não, a gente vai para a votação do projeto de acordo com aquilo que vocês estão nos passando, porque aí vai ficar que o projeto atendeu os anseios, atende os anseios de vocês, né, daqueles que estão trabalhando, operando, dos taxistas que aqui participaram e também dos usuários que colocaram os seus posicionamentos aqui. Podemos encaminhar? Quem é a favor da gente já fazer esse encaminhamento? Ou se a gente vai ter que ter uma nova discussão? Quem é a favor de uma nova discussão, de uma nova audiência pública? Levanta a mão, por favor. Então, não teremos uma nova audiência, a maioria entendeu que esse projeto está de acordo e a gente, então, partimos para o encaminhamento que o presidente colocará em pauta. Nesse momento eu passo ao vereador Isaías Colino, presidente dessa casa, para suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o vereador Paulo Renato pela presidência dos trabalhos. Acho que foi uma noite importante de debate, né? Mas eu queria dividir com vocês uma decisão. Eu acho que ela é importante e acho que a audiência pública é esse momento, né? Eu entendi algumas das colocações dos senhores. Ficou claro pelo questionamento do vereador Paulo Renato que não existe a necessidade de um novo encontro público para a discussão do projeto. Mas eu queria fazer aqui uma votação simbólica, é evidente. Aqueles que forem favoráveis de que esse projeto já esteja na pauta da Câmara Municipal na próxima segunda-feira, eu vou pedir que se manifestem, que levantem o braço. Porque se vocês entenderem, a grande maioria, que o projeto já está pronto para ser pautado, eu vou assumir um compromisso público de colocá-lo na pauta na próxima segunda-feira. Caso contrário, se a maioria entender de uma outra forma, a gente vai dar mais uma semana para que vocês procurem os senhores vereadores e apresentem eventuais propostas. Então, aqueles que acham que o projeto já está pronto para ser pautado, por favor, levantem o braço, por gentileza. Pronto. As falas estão encerradas já. Mas e, infelizmente, o projeto vai ficar como mediante todas essas observações? E desculpa, Júnior, as inscrições de fala tiveram seu momento, todo mundo teve oportunidade de falar. Eu me distraí, vou pedir de novo. Aqueles que entendem que o projeto já pode ser pautado dessa maneira, eu vou pedir que levantem o braço, por gentileza. Eu não estou sentindo uma maioria tão robusta assim. Eu vou fazer o seguinte: não vou colocar o projeto na pauta diante das manifestações dos senhores aqui. Abelardo, se você tem essa visão matemática, eu lhe peço só a colaboração para me ajudar a contar. Eu vi uma plateia dividida, vou questionar de novo. Aqueles que entendem que o projeto está pronto para ser pautado, por favor, se manifestem. Agora sim, eu senti uma maioria robusta. Então,
Então, o compromisso assumido pela Câmara Municipal de Botucatu com os senhores, que segunda-feira o projeto estará contido na pauta. Vale esclarecer também que, aliado a esse projeto, existe um projeto que cria uma rubrica fiscal, onde estabelece a cota de ISS para cada um daqueles motoristas que forem trabalhar através de aplicativo, de R$ 89,00 por ano. É importante que fique claro isso. Bom, apesar do projeto estar na pauta na próxima segunda-feira, todos os senhores são livres para procurarem os senhores vereadores, sugerirem modificações, emendas e tudo que for necessário. E eu devolvo a palavra para o presidente e agradeço a presença do público presente e de todos os senhores vereadores. Agradeço, presidente. Gente, só para a gente dar um encaminhamento final aqui, a fala, o Conte tentou falar, infelizmente já estava encerrado, mas todos os questionamentos feitos aqui pelo Bruno, pelo Pedro Paulo, Antônio Carlos, o Edson Moraes, o João, o Rogério, o Douglas, pela Patrícia e pela Nayara, tudo isso que foi colocado em pauta, nós vamos solicitar ao jurídico, a Procuradoria da Casa, daquilo que for viável e possível dentro da legislação federal e da legislação municipal, nós vamos estar analisando e podendo colocar também no projeto daquilo que for possível dentro do tempo. Para finalizar, eu queria agradecer a presença de vocês. Paulo, eu queria consultar ao nobre e digno presidente se as comissões temáticas já fizeram seus pareceres todos para Vossa Excelência. Vereador Carreira, aparentemente o projeto está pronto para ser pautado. Obrigado. Então, para a gente finalizar, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, dos taxistas, das pessoas que operam os aplicativos, que são motoristas, dos usuários, de todos aqueles que participaram. Hoje isso mostra para vocês a importância da participação, do questionamento, daquilo que envolve a vida de vocês e que vai envolver a vida de muitas pessoas. Certamente, a partir da aprovação desse projeto e hoje também a participação de vocês, a gente inicia um novo momento no transporte individual em Botucatu, né? A gente deve isso certamente a todo o legado que os taxistas trouxeram ao longo do tempo. Sem vocês não existiria o Uber, né? Mas agora com o Uber pode ser um serviço integrado entre todos e o objetivo, eu tenho certeza que o legado que vocês vão deixar a partir de agora tem que ser o mesmo que vocês passaram, né? Que estão passando de certa forma esse bastão, mas que irão continuar correndo no mesmo sentido, que o objetivo final é atender bem a nossa população. Nós somos referência em saúde, educação e segurança e nós queremos permanecer também como referência em transporte aqui em Botucatu. E vocês serão fundamentais nesse processo, né? Para que todos possam trabalhar, para que todos possam trabalhar com segurança e garantir que a nossa cidade possa cada dia mais levar bons serviços, bons modelos de serviço público ou privado para as demais cidades. Então, obrigado pela participação, que Deus abençoe essa nova jornada de vocês, Deus abençoe o trabalho de todos os taxistas e a gente continua aqui à disposição para tudo aquilo que for serviço à população. Um grande abraço, a Câmara agradece em nome de todos os vereadores a participação de todos. Uma boa noite.